ainda tem poucos contratos, né, com vacinas, hoje só 2 vacinas estão sendo distribuídas aqui, mas tem uma projeção bem significativa de doses aí, o governo tem contratos aí que somam mais de 500 milhões de doses até o final do ano. Então, de certa maneira, isso é positivo, né, então existe uma expectativa de que isso possa acelerar mais. A gente viu em abril uma aceleração, sim, então foi um dado positivo, a partir de março e agora no começo de abril, a gente já chega agora com 27 milhões de doses aplicadas, né, se pensar 27 milhões é um número nominalmente bem alto, né, e aí um mérito enorme do trabalho de tantas secretarias e tantas pessoas envolvidas nesse processo, né, que ainda tem que continuar, né, então a gente ainda tem muito mais para avançar, mas eu diria que já é um número bastante interessante para a gente já começar a ver impacto nos dados de contaminação. Eu acho que vale lembrar que cerca de 21 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, isso representa mais de 50% daqueles grupos de risco, né, que são as pessoas acima de 60 anos e os profissionais da saúde, então isso nas próximas semanas já pode refletir em uma queda de hospitalizações, em dar um alívio aí no sistema de saúde e a gente começar a ver esses números da pandemia melhorar. Agora, para a gente ver uma retomada mais ampla da economia, a gente precisaria ver esse número chegando aí mais próximo de 75% das pessoas, inclusive com 2 doses, né? Isso deve acontecer até maio, junho, e aí sim a gente pode ter uma abertura mais ampla dos serviços, do comércio, com esse maior número de pessoas já vacinadas, principalmente essas dos grupos de risco. O Rafaela, o presidente do Banco Central tem dado várias entrevistas aí nos últimos dias. Primeiro ele disse que a vacinação e o risco fiscal são as coisas que têm mais tirado o sono dele. Depois ele também falou que o Brasil precisa de condições estimulativas. Como que você vê essas declarações aí do Campos Neto, já pensando nas próximas ações que o Banco Central vai ter que tomar? Sim, a vacinação tem 2 impactos para a nossa economia, né, ela vai permitir a reabertura, né, do setor de serviços, isso pode, essa recuperação econômica mais vigorosa, à medida que a gente for abrindo serviços, pode representar até uma nova preocupação do ponto de vista da inflação para o Banco Central, então esse é um ponto de atenção que é importante a gente manter aqui, e por outro lado, a gente tem essa questão fiscal, a vacinação pode dar um alívio nessa pressão fiscal, né, hoje com a pandemia, na atual situação, e várias cidades com restrição, né, de funcionamento de certas atividades, com restrição à mobilidade, isso vem levando uma pressão maior para que o governo venha com novos auxílios, novas medidas de crédito, isso tem impacto no nosso fiscal, na nossa dívida, então, à medida que a vacinação avança e a reabertura econômica acontece, isso vai significar um alívio nessa pressão por mais recursos por parte do governo e um alívio na questão fiscal. Então, são 2 pontos aí que o Banco Central vai monitorar. Eu acho que, no balanço, a vacinação é extremamente positiva. Se a gente tiver um pouquinho mais de inflação aí, com serviços reabrindo no segundo semestre, isso é temporário e vai ter espaço para acomodar isso na política monetária, porque, de fato, eu concordo com essas declarações do Banco Central. O nosso problema fiscal hoje é a principal preocupação. Eu acho que é a principal preocupação não só do Banco Central, mas de todos os investidores, querendo entender, né, querendo uma sinalização melhor do governo para onde que vai a nossa dívida pública. Ô, Rafaela, falando um pouquinho sobre Selic, né, a expectativa para a Selic permanece em torno de 5% a 6% no final deste ano. Se este for realmente o índice provável, você acredita numa subida mais forte na próxima reunião do Copom ou você acha que as taxas vão sendo reajustadas ao longo do ano? E eu queria saber qual que é a diferença, no caso, para o mercado entre essas 2 formas de elevar os juros. Sim, eu acho que a gente já viu o Banco Central dar uma surpresa no mercado, que foi aumentar a Selic em 0,75 e deixar contratada aí uma nova alta de 0,75. Eu acho muito improvável o Banco Central vir com uma nova surpresa, né? Isso atrapalha bastante a comunicação e a transparência. Então, eu acho que o consenso de mercado vai convergir, eventualmente, para que a gente tenha uma nova alta aí de 0,75 e siga essa comunicação do Banco Central, que ele, inclusive, vem
reafirmando aí, né, nos últimos eventos, né. Eu acho que, de certa maneira, essa foi uma surpresa, mas eu acho que foi bastante coerente com o cenário, né, como o cenário mudou muito rapidamente, o Banco Central resolveu antecipar mais altas, né, para esse início de ciclo, para que a gente não precise chegar numa taxa de juros tão alta no final do ciclo, inclusive porque o Banco Central ainda vê a necessidade de deixar algum estímulo para a economia, né. A gente está hoje aqui com 14% de desemprego, uma ociosidade enorme, mesmo se a gente crescer aí 3,5%, 4%, né, 4% é uma expectativa otimista aí para o PIB esse ano, a gente ainda assim vai estar abaixo no período pré-pandemia. Então, eu acho que ainda estaria cedo, desse ponto de vista, para a gente ter uma Selic neutra. E uma Selic neutra hoje, segundo aí as estimativas do Banco Central e algumas estimativas aí de outros economistas, seria algo próximo aí de 6%, 5,5%. Aqui a gente tem uma Selic neutra um pouquinho mais baixo aí de 5,5%, né, considerando um PIB potencial um pouquinho menor. Então, eu acho que a gente deveria ter uma Selic ainda mais próxima de 5% nesse primeiro momento, né, ajuda a conter essa inflação, que foi mais alta do que esperado, estava contaminando expectativas, mas, por outro lado, deixa espaço ainda para uma retomada econômica, que é muito importante, essa recuperação do emprego e essa retomada econômica para a nossa economia. Ô, Rafa, mas só para eu entender, qual que seria a diferença na prática mesmo para o mercado? Se existe uma diferença, o Banco Central subir, elevar aos poucos até chegar a esse patamar, um exemplo, ou ele dar, tudo bem que você não acredita nessa surpresa, mas ele der passos maiores, por exemplo, em determinados períodos só, até o final do ano, e subir mais rapidamente a taxa. Existe uma diferença para o mercado, o impacto disso, dessas duas formas, chegando no mesmo patamar no final do ano, mas subindo gradativamente ou subindo já num momento, às vezes em alguns momentos mais essa taxa de juros? Muda alguma coisa? Sim, existe uma diferença, né? Se a gente tivesse, eu acho que esse cenário de você fazer uma nova surpresa, ele seria compatível com um cenário que a gente ainda tivesse uma aceleração maior de inflação. Então, se a gente estivesse vendo expectativas de inflação ainda sendo revistas, não é o caso, né? O Focus agora estabilizou, aí sim vale a pena o Banco Central aumentar mais agora, porque esse momento aqui é mais crítico. Então, se você é muito devagar nesse processo, a inflação pode sair de controle. Então, esse cenário seria compatível com o cenário de a inflação realmente está saindo de controle, o risco fiscal não foi bem resolvido, e a gente precisa ter uma sinalização mais forte para o mercado de que o Banco Central quer controlar isso. Então, essa seria o principal papel e a diferença, né? Então, você fazer uma alta mais ainda, né, ainda mais elevada nesse momento, para conter essas expectativas. Ao passo que, se você for muito devagar e as expectativas continuam subindo, o Banco Central pode ter que subir mais quando chegar lá na frente. A gente viu isso lá em 2013, 14, quando a Selic no final foi até 14%, ela saiu de 7% para 14% naquele ciclo. Uma das críticas naquela época eram que as altas eram muito pequenas e não suficientes para conter a contaminação da inflação que a gente via na economia naquela época. Então, essa seria a diferença. De novo, eu acho que o cenário não prescreve uma alta maior do que esse 0,75 nesse momento, mas vamos aguardar aí, a gente ainda está nessa dúvida aí com relação ao orçamento, com relação ao que vai ser gasto fora do teto, então não é um cenário também de certeza, mas em linhas gerais eu acho que o cenário base, uma alta de 0,75 agora, e possivelmente reduzindo para altas de 0,5% até 5%, seria compatível com o que a gente está vendo aí do comportamento da inflação. Uhum. Rafa, mudando um pouquinho de assunto, queria falar um pouquinho, hoje a gente tem aí mais um dia de leilão, né, de infraestrutura. O primeiro dia foi bem interessante, com arrecadação maior até do que os lances mínimos e concorrência para arrematar os lotes. Qual que é a sua opinião sobre as concessões? Você acha que vai realmente promover estímulos para o Brasil? Isso vai causar bons impactos para as empresas? Sim, eu acho que esse é um programa muito positivo, não só o governo está arrecadando mais, mas eu acho que vale ressaltar, Paula, a questão dos investimentos que essas concessões requerem, né? Só no leilão de ontem, são necessários mais 6 bilhões de reais
em investimentos para esses aeroportos. A mesma coisa hoje para o leilão de hoje, você precisa ir em torno de 1 bi e meio, para completar os investimentos nessas linhas de ferrovia hoje que estão sendo leiloadas. Então, isso é, assim, muito importante para o Brasil. E por que isso acontece, né? O governo, ele está, no momento, a gente está tendo toda essa disputa aí pelo orçamento, o governo está sem condições orçamentárias em fazer investimentos, né? Então, você passar para a iniciativa privada é muito positivo, porque ela pode, mais rapidamente, através de recursos privados, retomar esses investimentos, né? Então, eu vejo de maneira muito positiva, considerando que o governo hoje não tem condições de executar esses investimentos ele próprio, e quando ele repassa isso para a iniciativa privada, ele vai provocar essa aceleração desse investimento, lembrando que investimento é um importante componente do nosso PIB. A gente tem investimentos muito baixos no Brasil nos últimos anos, nossa taxa de investimento caiu muito, muito abaixo aí, da nossa média histórica, comparado com outros países pares, e retomar esses investimentos é muito importante. Obviamente que boa parte do nosso PIB é consumo, mas a gente ter só programas de estímulo ao consumo para crescer a economia não são suficientes, né? Então, é necessário, sim, uma retomada mais sustentável desses investimentos no país. Eu acho que a queda de juros que a gente viu nos últimos anos, né, desde da lei do teto, da mudança no BNDES, já é bastante positiva para novos investimentos privados. A gente vê esse crescimento todo aí do mercado de capitais, você fala aí todo dia dos IPOs, né? Isso aí já é resultado da gente ter menores juros no Brasil, e todos esses IPOs, eles vão, né, para investimentos, né? E no setor de infraestrutura não é diferente, né? A gente vai ver o saneamento, agora a gente tem os aeroportos, ferrovias, amanhã também tem outro leilão de áreas portuárias, e são setores que podem investir pesado e contribuir aí para a retomada do emprego e do crescimento do PIB brasileiro. Uhum. Rafa, interessante que a gente estava falando aqui ontem sobre CCR aí, que rematou 2 lotes do leilão, né, de ontem, e existiu uma expectativa do otimismo ali com a empresa em mexer no preço da ação, mas ela acabou até caindo um pouco no pregão. Então, olhando os movimentos das empresas, as aquisições, os cenários, os retornos, enfim, esperados, você acha que isso pode, de certa forma, demorar para chegar? Sim, eu acho que do ponto de vista do valor da empresa, né, como que isso agrega, isso demora, porque agora a gente precisa, né, vamos pensar do ponto de vista dos analistas, né, eles precisam refazer ali toda essa conta, né, de novos investimentos, novas premissas, isso demora um pouco, e também uma parte importante que, por enquanto, fica incerta. Acho que o nosso sinal com a Rafa travou aí, vamos ver se o pessoal consegue... Rafa, voltou, acho que eu voltei a ouvir ela agora, deu uma travadinha, mas aí voltou agora, pode falar, pode concluir. Bom, então, como eu estava falando, acho que vai ser importante como a CCR vai financiar, né, então essas linhas de financiamento que vão estar disponíveis para a empresa e quais vão ser as premissas, né, de crescimento da nossa economia. Eu acho que isso, aos poucos, pode ser, sim, incorporado nos preços das ações das empresas. Acho que é um momento que a gente passa de pandemia aí muito incerto, né, de atividade, de crescimento. À medida que a gente vencer esse momento maior de incerteza, a gente pode ter um pouco mais de clareza nessa recuperação e do que as empresas podem entregar, né, de crescimento com esses novos projetos. Uhum. Rafaela, tem uma pergunta aqui no nosso chat, é do Sandro Figueiredo, ele está fazendo uma pergunta seguinte, né? Autoridades de saúde do Reino Unido recomendaram que pessoas menores de 30 anos não recebam a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. Aí ele gostaria de saber como isso reflete aqui na nossa economia, já que a gente também usa uma das nossas vacinas, é a AstraZeneca, então ele gostaria de saber como que isso reflete na nossa economia, se você acha que isso, de certa forma, pode aumentar o lockdown. Olha, por enquanto, eu acho que está cedo para a gente ter esse impacto, né? A gente tem toda uma população aí até 30 anos, né, para ser vacinada. A gente ainda não vacinou todo o grupo de risco, como eu falei, né, que são 60 anos mais. Após esse grupo de risco, a gente tem outros grupos prioritários na lista do governo, né, como os trabalhadores da educação, também de transportes, né, do setor de outros setores públicos de atendimento, né, as pessoas, a polícia, o exército, enfim. Então, acho que a gente vai demorar para chegar
nessa população aí mais jovem. E até lá a gente vai ter outras vacinas disponíveis. Nos próximos meses a gente deve receber, né, as vacinas da Pfizer, as vacinas da Janssen, então a gente ainda tem novas opções. Eu diria que está cedo ainda para a gente realmente considerar um impacto negativo. Eu acho que a gente tem ainda uma parte significativa da população de a idade mais avançada que precisa receber essa vacina como prioridade, então eu não vejo ainda como um fato grave. Uhum. Rafaela, quero trazer agora aqui para a nossa conversa, ele que está chegando agora, Marco Saravalli. Ontem eu falei para o Marco chegou depois das 11, eu falei para ele recuperar hoje, chegar antes, chegou, hein, Marco Saravalli, bom dia, 10h54, muito bom dia, Marco. Bom dia, Paula, bom dia, tudo bom, Rafa? Tudo bem? Bom dia, Marco, tudo bem? Eu desconfio que ele chegou mais cedo só para conseguir pegar um pedacinho aqui e falar ainda com a Rafa mais um pouquinho. Não foi porque eu pedi, não, mas tudo bem. Vou fingir que foi, mas eu sei que foi por conta da Rafaela, né, Marco Saravalli? A gente tem que recuperar um pouco das dívidas atrasadas, né? Fica à vontade, Marco. Faça sua pergunta para a Rafa, então. Ô, Rafa, não sei se vocês já comentaram, mas ontem teve um jantar, né, com o presidente e os empresários. Você estava falando aqui também sobre as concessões, né? Eu queria entender, assim, como é que está a visão, né, tanto pelo banco, mas também com outros economistas que você conversa, em relação ao esse relacionamento, né, do presidente com o mercado financeiro, com o Ministério da Economia. Será que realmente o mercado financeiro pode voltar a ter um bom relacionamento, né? Acho que pelo menos o que saiu na mídia é que foi bem recebido esse jantar, enfim, valorizando o teto de gastos, respeitando. Como é que, se você chegou a ter alguma leitura, enfim, alguma leitura não só de vocês, mas leitura da leitura, ou seja, o que os outros economistas, os outros empresários realmente saíram de percepção aí desse encontro, né? Olha, eu faço uma leitura positiva, né? Eu acho que a nossa sociedade, vamos pegar esse lado, né, dos empresários e parte dos investidores, né, a gente tem alguns bancos envolvidos que representam, né, boa parte dos investidores, a gente está convergindo para um consenso, né, que os nossos principais problemas hoje é a vacinação, para a gente, de fato, acabar com essa pandemia de vez, e um limite fiscal, né, e as duas coisas precisam se falar, né, então você não pode abandonar uma e preferir a outra, a gente tem que caminhar com os dois pontos ao mesmo tempo. Eu vejo esse consenso de maneira positiva, né, porque realmente ele vai atacar os grandes problemas que a gente tem hoje, né, principalmente a questão fiscal. É muito importante você ver esse alinhamento, por enquanto, de discurso, né, na prática a gente está aguardando aí o martelo final no orçamento, mas já é um passo muito importante você ver esse alinhamento da área empresarial, da área financeira, do Congresso e do Executivo, todos preocupados que não dá para a gente brincar com o fiscal, né, não dá para a gente ter aquele descontrole fiscal que a gente teve no passado, aquilo não é solução para os nossos problemas. Eu acho muito emblemático, Marco, ver um político de relevância hoje falar que a gente não tem condições de dar um auxílio maior do que o que foi aprovado. Isso é um passo muito importante na nossa política pública, né? Então, a gente precisa ter essa disciplina fiscal, então eu vejo isso de maneira muito positiva. Agora, na prática, né, como que a gente vai caminhar para isso, né? Na prática, a gente ainda vê alguns nós, né, no Congresso, né? Então, o discurso da disciplina fiscal da porta para fora, mas aqui dentro, né, o meu pirão primeiro, eu quero puxar aqui o gasto para a minha área, isso a gente vê em todos os lados, né, inclusive também no setor empresarial, você não vê nenhum setor aí querendo abrir mão dos seus benefícios, né, mas eu acho que é um avanço, né, e a partir daí a gente vai começar a discutir essas reformas, né, a administrativa, a reforma tributária, como é que a gente faz aí para esse orçamento caber, né, dentro desse limite, que acho que é um limite que a sociedade chegou aí, né, nesse teto, com todos os problemas e críticas que ele pode ter, acho que a sociedade está aceitando que existe um limite de gasto público, e aí como é que a gente faz para redistribuir isso? É uma briga boa, eu acho que a gente não conserta ela esse ano, mas eu vejo de maneira positiva como a gente está avançando nesse debate. Muito bom. O Rafa, só para fazer uma última pergunta, essa semana a gente teve uma revisão aí
do crescimento econômico mundial, né, ou quando vista pelo FMI, né, não só, acho que principalmente Estados Unidos puxando esse crescimento, e até acho que teve uma revisãozinha também do Brasil, né, se não me falha a memória. Será que o Brasil, de certa forma, são duas visões, né? Ele vai ser beneficiado por esse crescimento econômico mundial mais forte, né? Também acho que grande, impulsionado por commodities, ou será que o Brasil de novo vai ficar de fora da festa, enfim, todo mundo crescendo e a gente crescendo menos, enfim, como é que a gente pode ter essa leitura em relação à economia mundial e como que o Brasil pode sair beneficiado em termos dessa recuperação econômica mundial, né? Essa é uma ótima pergunta, né? Sabe o que é uma surpresa? Poucas pessoas falaram, o FMI pela primeira vez tem uma previsão de crescimento do PIB para o Brasil maior do que os economistas aqui no Brasil, né? O nosso Focus ali está com 3,15, né? O FMI está com 3,7. A gente aqui no banco está com 4. Eu estou acima aí do Focus e até do FMI. Então, se eu estou acima do FMI, eu estou tranquilo, acho que eu estou próxima de acertar. O FMI é sempre mais conservador, né? No ano passado, eles chegaram com -9, né, em algum momento. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil, vou falar até especificamente, né, eu vejo, né, todos os dias aqui, eu acompanho vários relatórios, eu vejo muita contaminação nessas expectativas desse momento bem difícil, né, e ruim, posso falar até trágico, né, da nossa economia. Então, eu vejo as expectativas aqui internas mais contaminadas por sentir, né, e por viver esse momento difícil da pandemia, de reviver os momentos difíceis lá do ano passado, mas você colocou um ponto que é fundamental, que o FMI está considerando, e a gente considera aqui também, que é o crescimento global. O Brasil não vai passar ileso desse crescimento global, né? Com a China crescendo 8%, os Estados Unidos crescendo 6,5%, não tem como a gente crescer tão menos, né? Porque a gente faz parte dessa cadeia global aí de suprimentos para esse crescimento, para prover crescimento aí até para os outros países, né? Eu vou dar um exemplo, a gente hoje já tem balança comercial, uma expectativa de saldo comercial na nossa balança de mais de 70 bilhões, né, sendo que no ano passado foi 50, no ano anterior foi 40, então a gente está com um resultado externo, do nosso setor externo, que vai contribuir de maneira positiva, tanto porque a gente tem safra recorde, mas porque a gente vai ver um pouco mais de exportação de alguns produtos aí industrializados. O dado de março da Anfávia mostrou uma exportaçãozinha lá crescendo de veículos, é muito bacana isso, você vê que a gente tem, né, o câmbio, de alguma maneira, vai nos ajudar, os preços das commodities também, então acho que o setor externo puxa a nossa produção industrial, e por outro lado, o câmbio também mais desvalorizado, também vem beneficiando a nossa indústria. Eu vou te dar um dado importante, que foi no CAGED, de fevereiro, se não me desculpa, não sei se foi janeiro ou fevereiro, acho que o último CAGED foi fevereiro já, a gente teve um número muito significativo de contratações no setor de confecções, né, então você começa a ver, esse é um setor que sempre importou muito no Brasil, e agora começa a produzir localmente, né, então você vê as grandes varejistas aí do vestuário já buscando opções internas, porque fica mais barato produzir localmente do que você importar hoje da China, não só pelo dólar. Eu acho que esses problemas de logísticas aí da pandemia acabou dificultando aí parte dessa cadeia. Então, eu acho que sim, a gente vai ver um crescimento um pouco maior da nossa economia local, puxada por esse crescimento forte dos Estados Unidos e da China, e também favorecido pelo nosso câmbio mais desvalorizado. Rafa, só para a gente encerrar aqui, posso fazer minha última pergunta aqui, Marcos Saravalli? Lógico. Tá bom. Rafa, só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse seu recado final, mas só puxando uma linha aqui rapidinho, eu vi que você tem falado muito também sobre investimentos no exterior como forma de diversificar a carteira, né? A gente comenta bastante sobre isso aqui, principalmente por conta dos cenários, né, dos investimentos aqui no Brasil, lá do câmbio, e eu vi que você falou bastante sobre isso esses dias. Eu gostaria, então, já aproveitando aí o seu recado final, que você falasse um pouquinho mais também sobre esse seu pensamento aí, por favor. Não, legal. Eu estou, de fato, mais otimista, né, com a nossa economia doméstica, não vou negar isso, eu acho que está cedo ainda para eu fazer revisões negativas, eu quero esperar passar essas semanas aí, como eu falei, eu estou animada também com a vacinação, mas eu nunca deixo de me preocupar com os nossos riscos, né, e para os nossos investidores, né, a gente não pode apostar todas as fichas, né, numa só cesta. Então, apesar de eu estar um pouco mais otimista com o cenário doméstico, até ter uma previsão de dólar aí melhorando um pouco até o final do ano, a gente continua recomendando
recomendando, sim, para os nossos investidores essa diversificação, e hoje isso já é possível, né, através de uma carteira de BDRs. Eu acho que uma carteira de BDRs, né, para os clientes que já investem em bolsa, ela tem dois papéis muito importantes. Um, né, você, de fato, fazer um investimento no exterior, em dólar, sair um pouco do risco Brasil, e o outro é que a gente tem setores que não existem no Brasil, então você diversifica também setorialmente, né, você consegue investir em empresas de tecnologia, setor farmacêutico, que aqui no Brasil ainda são muito pequenas e não representativas, então você consegue uma diversificação maior da sua carteira, montando essa carteira de BDR, complementando uma carteira local. Então, a gente tem, sim, essa recomendação. O Inter tem um plano de internacionalização, né, para quem já falou com os analistas que cobre Inter, né, o Gol Inter está a todo vapor. Em breve, a gente vai ter também a possibilidade de fazer investimentos diretos no exterior, mas, por enquanto, eu acho que a gente já tem essa opção, né, todos os brasileiros e todos os clientes de outras plataformas, em fazer esse investimento através de BDRs. Eu acho ele muito interessante.